Fala galera, hoje eu vou te contar um pouco mais da minha história, desde a graduação em Engenharia da Computação pelo Instituto Militar de Engenharia até entrar na praticagem, como prática de navios no Porto de Natal. Uma trajetória cheia de desafios e superações e que pode ter muito em comum com a sua própria história. Minha relação com a Marinha começou desde muito cedo. Minha mãe começou a trabalhar na Marinha logo depois de me materializar nesse planeta que chamamos Terra. Ela começou a trabalhar como cabo, depois fez processo seletivo para sargento, e quando eu já era adolescente, ela passou no concurso de oficial, que foi o cargo onde ela se aposentou. Tenho ótimas recordações de momentos de infância em que visitava a DHN acompanhando minha mãe em algum dia de trabalho, mas eu só ouvi falar da praticagem pela primeira vez aos 15 anos, quando eu estava num churrasco com alguns amigos de trabalho da minha mãe e comentaram que um conhecido havia passado na prova para prático e que era uma prova impossível, foi o comentário que eu ouvi logo depois. É claro que é um comentário, né, assustador, intimidador. Eu ouvi aquilo, guardei aquela informação comigo, né, até eu ouvir falar da praticagem novamente, mas naquele momento eu considerei a informação verdadeira. Eu acreditei que a praticagem era totalmente inacessível, impossível, inviável. Depois desse date relâmpago com a praticagem, a vida seguiu. E eu fui aprender a estudar de verdade, com gosto e com facilidade, somente no primeiro ano do ensino médio. Mas isso é um assunto para ser contado com mais detalhes em outro vídeo. E eu tinha uma certa facilidade com o raciocínio lógico, com as matérias exatas, então fazer a opção por engenharia foi algo bem natural. Apesar de, né, ter sofrido um pouco de interferência, meu avô queria muito ter um dentista na família. Então ele até tentou jogar aquele charme, falou: "Olha, se você passar, eu te dou um consultório de presente". Mas sabe como é? Não rolou, não rolou esse clima. Fiz o vestibular para o IME e passei na minha segunda tentativa. E a vida é assim mesmo, nem sempre você vai passar e ter sucesso em todas as provas que você faz. O importante é você fazer o melhor que você conseguiu e ser a sua melhor versão naquele dia. Eu nunca fiz cursinho preparatório específico para o IME, mas eu fiz um nível médio muito bom, muito bem fundamentado, muito bem estruturado. Isso me deu um embasamento bom para conseguir sucesso na minha segunda prova, no meu segundo vestibular para o IME. Os 5 anos de IME foram muito intensos. Olhando para trás na minha jornada, sem dúvida, esses 5 anos foram os mais desafiadores. E conquistar esse diploma de graduação em Engenharia da Computação no Instituto Militar de Engenharia, na minha opinião, foi de todas as minhas conquistas a mais desafiadora. Com todo respeito à dificuldade característica de cada um dos processos seletivos, a dificuldade característica do processo seletivo de perito criminal federal, a dificuldade de acesso à categoria de prático de navios, respeitando todos os desafios e características peculiares de todos esses processos seletivos, esses 5 anos de graduação foram a conquista mais marcante, que fizeram com que todas as outras conquistas e provas e desafios da trajetória na sequência parecessem mais simples. Esses 5 anos de engenharia realmente forjaram uma capacidade lógica de raciocínio, lógico, matemático, capacidade de solução, estruturação de problemas que foi sensacional e essencial para todas as outras etapas da caminhada. Um dia um seguidor me perguntou como havia sido minha graduação no IME. Bom, eu concluí minha graduação em 2004. E de lá para cá muitas coisas mudaram no IME, né? A graduação mudou bastante. Na minha época, até quem era graduado da reserva, ou seja, aquela pessoa que estava estudando, fazendo a graduação e não ia seguir carreira militar, que era o meu caso, até os estudantes da reserva tinham que fazer as atividades militares normalmente durante os 5 anos. Então, durante esses 5 anos, eu fiz atividade física, né, o TFM, marchei, usei farda, fiz acampamento.
todos os rituais militares. Essa parte militar para mim foi um pouco difícil, porque eu nunca tive o dom e o talento da hierarquia e disciplina. Apesar dos desafios intelectuais desses 5 anos, que foram muito desgastantes, os 5 anos de IME foram sensacionais. Foi uma mudança radical de vida, né? Eu morava no alojamento do IME que fica ali do lado do bondinho do Pão de Açúcar. Então, de presente, eu ainda ganhei uma forma de morar ali na Urca, onde eu tinha acesso a serviços e opções de lazer que são parte da melhor infraestrutura da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu ia, por exemplo, a pé até o Shopping Rio Sul e entrava na Saraiva, ficava ali sentada no chão da sessão infantil, num carpetezinho confortável. Era um período de estresse também, porque como as matérias, o estudo é muito desafiador, os amigos, os colegas de turma sempre viviam também nesse estado mental desgastante, uma pressão intelectual da engenharia muito grande. Então era importante também desenvolver essas formas de escape, né? Essas formas de se desconectar um pouco daquela atmosfera de estresse, de cobrança, de competitividade e relaxar. A forma que eu tinha de relaxar com mais frequência era me refugiar nos cantos da Saraiva e ficar lendo assuntos de interesse, assuntos de curiosidade pessoal. E ali eu aprendi bastante. Foi um período de bastante crescimento, bastante desenvolvimento pessoal. Eu voltava para casa em Marechal Hermes apenas nos finais de semana. E era uma sensação de liberdade que eu não conhecia, era algo indescritível. A possibilidade de ir e vir sem precisar, né, justificar ou motivar essa vontade de sair para algum lugar para ninguém. Além de tudo, os alunos de instituições militares recebem mensalmente uma espécie de bolsa de auxílio, ou soldo, como é comum a gente chamar. E esse valor já me garantia também autonomia financeira para comprar aquelas coisas, pequenas coisas que eu tivesse interesse em adquirir. E essa sensação de liberdade, todas essas possibilidades à minha disposição, era algo novo e extremamente sensacional. Afinal, eu sou um espírito livre. Provavelmente é culpa do meu sol em aquário. Concluí minha graduação no IME em 2004 e, como optante da reserva, após a graduação, eu me tornei aspirante oficial da reserva do Exército Brasileiro. Em 2004, no mesmo ano da minha graduação, eu comecei a ouvir os ruídos, aqueles boatos que sairia um edital de concurso para perito criminal da Polícia Federal. Comecei a sondar o assunto e, algum tempo depois, o edital de fato foi publicado e com uma quantidade bem razoável de vagas para a engenharia da computação. Então eu não tive dúvidas. Procurei um cursinho, me matriculei num cursinho para a parte não específica, que era a parte de noções de direito. Eu não fazia a menor ideia de nada de direito. Esse cursinho me ajudou bastante, acelerou muito meu processo de aprendizado e me permitiu tirar uma nota muito boa na parte não específica de noções de direito. A parte de engenharia da computação já fazia parte do meu conhecimento, então eu revisei por conta própria, aprofundei um pouco mais os temas de rede, segurança da informação, sempre foram temas que eu gostei muito dentro da computação, e foi o meu processo de preparação que acabou dando muito certo. Foram 4 ou 5 meses de estudos bastante intensos e que tiveram um resultado muito positivo. E mais ou menos em 2007, 2008, a praticagem surgiu novamente na minha vida. Da mesma forma que aconteceu da primeira vez, foi uma aparição casual e despretensiosa. Um amigo de trabalho, perito criminal da PF, chegou um dia no trabalho com um conjunto de CDs contendo videoaulas. E ele contava que essas videoaulas foram dadas para ele, né? Ele foi presenteado com aqueles CDs por um amigo que era prático em São Luís, no Maranhão. E, curiosamente, né, ele falou das vantagens das vantagens de flexibilidade de horário de trabalho e da remuneração.
e pareceu bastante interessante, o que me interessou naquele momento e eu gostei da ideia. Falei para ele: então, me empresta, vou dar uma olhada. Peguei os CDs então para tentar começar a me relacionar com essa matéria. Depois de assistir às aulas desses CDs por uns 2 dias, minha vontade era pegar todos eles e jogar pela janela. Eu concordo que não é fácil tornar esse conteúdo agradável ao aluno, não é fácil criar conexões simples entre o conteúdo e a realidade de forma palpável, de forma a tornar o acesso a esse conteúdo mais agradável e mais amigável para quem está começando. Inclusive, essa didática de transformar o conteúdo em mais visual, mais prático e mais agradável é um dos pontos focais que eu tenho quando elaboro as aulas do curso Seja um Prático de Navio. Aproveitando, se você está gostando desse vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita, deixa um joinha aqui embaixo e vamos continuar nossa conversa. Acabou que depois de uns dias assistindo aquelas videoaulas, eu achei que realmente eu nunca ia conseguir passar por toda aquela matéria, que aquela matéria ela era completamente impossível e muito chata, e que eu nunca ia ter a paciência necessária para ler tudo aquilo. E eu simplesmente desisti de estudar aquela matéria como um todo e achei que viver a vida, continuar sem estudar e sem tentar seria muito melhor. Um pouco depois dessa desistência, em 2009, eu, curiosamente, um dia no computador, entrei no site da DPC e percebi que houve um edital do processo seletivo em 2008. E, claro, eu nem sabia que esse processo seletivo tinha existido, não havia me preparado para ele e deu aquela frustração, sabe? Poxa, não estudei para esse processo seletivo teve uma quantidade boa de vagas e eu não estava, né, preparada para ter participado. Deu uma frustração, deu aquela sensação de perda, o que será que poderia ter acontecido se eu tivesse continuado com os meus estudos. Depois dessa sensação ruim, desse aperto no coração e dessa, né, sensação de perder uma oportunidade valiosa, eu resolvi tentar novamente. E resolvi então criar um grupo no Google para, né, reunir pessoas que estivessem estudando para a praticagem também. Eu não sei se você é familiarizado, mas há uns anos atrás, nessa época, 2009, 2010, existia algo que era muito comum chamado Google Groups. E no Google Groups você criava uma espécie de lista de e-mails que a pessoa que estava inscrita nessa lista podia mandar um e-mail para o endereço da lista e todos os inscritos recebiam esse e-mail, né? Era uma forma de replicar e facilitar o contato das pessoas interessadas nesse assunto. E eu criei um Google Groups para tentar, né, localizar e reunir pessoas com esse interesse em comum de se preparar para a praticagem. Depois desse grupo no ar por algumas semanas, eu devia ter em torno de umas 5 pessoas ali, 5, 6 pessoas interessadas e inscritas, mas não estava recebendo muita interação, não tinha muitas dúvidas sendo enviadas, o grupo andava meio devagar. E aí eu recebi um e-mail bastante frustrante. Um e-mail de uma pessoa que dizia ser da Marinha e ele me relatava que esse concurso, esse processo seletivo de prático, era muito difícil até para quem era da Marinha e para quem tinha muita experiência e que uma pessoa que não tinha contato com o mar ou com navios não poderia passar. Além disso, ele disse também que não conhecia nenhuma prática mulher e aquele e-mail foi uma facada nas costas, né, ou na barriga, porque já é difícil manter a motivação para estudar para algo tão diferente, com vocabulários e que é uma matéria tão truncada, um início, uma inércia tão grande para se adquirir um pouco de conhecimento. E aí você ouve uma opinião como essa de alguém que supostamente entende do assunto. Eu não preciso nem dizer que depois desse e-mail foi bem difícil conseguir motivação para continuar e, mais uma vez, eu parei os estudos para o processo seletivo. Depois desses altos e baixos e desafios motivacionais, momentos de frustração, eu iniciei de fato meus estudos apenas depois do edital de 2011.
No edital de 2011, eu tive um amigo próximo de graduação que quase foi aprovado dentro do número de vagas para prosseguir para o simulador, para a etapa da prova prática oral. E saber dessa pessoa que é tão próxima na área dos estudos, tão próxima na área do conhecimento na graduação, me motivou muito, tornou o acesso, a possibilidade de ser aprovada muito mais palpável, muito mais real. E eu fiz contato com esse amigo, a gente começou a trocar umas figurinhas, trocamos alguns bizus de prova e começamos a fazer uns cartões de memorização Anki para compartilhar e estudar juntos. Assim, em 2012, fomos ambos aprovados no processo seletivo à categoria de praticante de prática. Então é isso. Às vezes a vida dá umas voltas que a gente não entende. A gente não consegue visualizar o final da trajetória. Mas o importante é saber que se você não conseguiu sucesso em alguma coisa, em algum processo seletivo para o qual você se preparou, é importante não rotular isso como uma derrota e focar nos aprendizados valiosos que você teve no meio do caminho. Não se cobre tanto, nem se julgue. Foque naquilo que você aprendeu nessa caminhada e seja grato por todo esse aprendizado, toda essa oportunidade de crescimento. Extraia o que de melhor é possível extrair das situações, dos aprendizados. E lembre-se que o importante é a caminhada. Quando você estiver pronto para alcançar essa nova posição, você certamente alcançará. Perceba que as mudanças acontecem primeiro internamente e depois essas mudanças se refletem no exterior. Lembre-se que o grande objetivo é o caminho. Eu me despeço enviando vibrações transformadoras para a sua vida. Tchau!